boa noite. Estamos aqui mais uma noite no nosso tão querido Papo Espírita. Para quem não me conhece, eu sou a Dani Mello, falo daqui de Brasília, faço parte do Lamana aqui em Brasília, que é a nossa casa de coração. E em extensão à nossa casa de coração, hoje nós também fazemos parte do Lemana, essa casa tão querida que nos acolhe sempre, que nos dá a oportunidade de estudarmos um pouquinho mais sobre o nosso Evangelho. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 28 do Evangelho, que é a parte do Evangelho onde estão as coletâneas de prece. E hoje falaremos sobre a prece pelos doentes. Que bom, né? Nesse momento que a gente está vivendo, a gente poder falar sobre a importância da prece nesse momento. A gente entender o porquê que existem as doenças, a gente poder rezar pelos nossos irmãos que estão doentes, que Deus nos dá sempre oportunidades valorosas de estarmos juntos, de aprendermos juntos, de dar passos significativos na nossa existência. E é com o coração cheio de amor que nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre mais uma passagem do nosso Evangelho. Mas para a gente começar, vou convidar todo mundo para que a gente possa fazer uma oração, para que a espiritualidade amiga esteja conosco, nos guiando no nosso Papo Espírita de hoje. Vamos nós? Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus Pai, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre querido, a Maria, nossa Mãe Santíssima, e vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos em Teu nome, Senhor, para aprendermos um pouco mais sobre o Teu Evangelho, sobre o Teu Evangelho de amor. Pedimos à espiritualidade amiga que esteja conosco, que nos proteja, que nos guarde, que nos guie, e para que nos esclareça sempre, para que possamos continuar seguindo no caminho de Jesus. Que assim seja. Vamos nós. Quando a gente fala sobre prece para os doentes, normalmente a gente pensa só na doença física, né? E ainda mais nesse momento onde a gente está vivendo, onde o mundo inteiro está doente. Onde a gente percebe que ninguém está bem. Que é um momento onde nós não estamos 100%, onde ninguém está 100%. Então eu costumo falar que o mundo está doente. E quando a gente fala que o mundo está doente, a gente não fala apenas do Covid. A gente fala sobre o Covid, a gente fala sobre as doenças no modo geral, sendo doenças físicas ou doenças psicológicas ou doenças espirituais. Ninguém está 100%. Se a gente for conversar com o nosso amigo, com o nosso vizinho, a gente vai perceber que ninguém fala, nossa, eu estou ótimo. Por quê? Porque nós estamos apreensivos. Nós estamos vivendo num mundo de incerteza, onde a gente não sabe o que vai acontecer com a gente amanhã, como a gente não sabe como vai evoluir o Covid, onde muitas pessoas perderam o emprego, perderam suas casas e ficam doentes porque não sabem como vão viver amanhã. Então nós estamos vivendo num mundo doente, onde ninguém está 100%,
onde as pessoas falam, esse é o novo normal. Não, esse não é o novo normal. Não é normal a gente viver num mundo onde a gente esteja apreensivo, onde a gente tenha medo, onde a gente saia da nossa casa com medo, sem saber o que nos espera. Esse não é o novo normal. Mas estamos todos, sim, doentes. Seja fisicamente, espiritualmente, psicologicamente. Mas a certeza que a gente tem é que vai passar. Que tudo nessa vida passa. E o Evangelho nos fala o porquê das doenças. O Evangelho nos esclarece o porquê que precisamos da doença. O porquê que estamos vivendo hoje num mundo doente. E lá no capítulo 28, na prece pelos doentes, ele começa assim. Vou pedir licença para vocês porque eu vou ler um pouquinho, tá? As doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrestre. Elas são inerentes à perfeição da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. Então, o que ele fala para a gente? Tá tudo bem. É normal a gente ter a doença no mundo que a gente vive. Nós ainda somos todos muito imperfeitos. Nós vivemos num mundo de imperfeição, num mundo imperfeito. Então, se nós somos imperfeitos, se nós vivemos num mundo inferior de provas e expiações, como que a gente consegue passar pela prova? O que são essas provas? O que são essas expiações? A doença faz parte da nossa prova. A doença faz parte da nossa submissão, da nossa expiação. Nós precisamos sim da doença para que a gente possa apurar o nosso espírito. Nós precisamos da dor, seja ela física, seja ela espiritual, pela nossa imperfeição. Nós precisamos da dor para que a gente possa, no maior ato de dor, a gente possa olhar dentro da gente, porque é no momento de maior dor, onde a gente abaixa a cabeça e olha para dentro de si. Que é onde a gente vai se perguntar o porquê que eu estou passando por aquilo. E é o momento e a oportunidade que nós temos de reparar o nosso erro. Estamos todos doentes, mas para toda doença existe a cura. Para toda doença existe um remédio. Não sabemos ainda, tem algumas doenças que nós não sabemos ainda qual é o remédio certo. Mas nós sabemos que nós não estamos desamparados. Nós nunca estamos desamparados. E Deus é tão maravilhoso, Deus é tão perfeito, que independente do que a gente esteja passando, Ele está sempre conosco. Ele sempre nos envia uma ajuda. Ele sempre nos dá a solução para o nosso problema. Quando falamos de doenças físicas, de doenças materiais, nós temos os nossos amigos cientistas, os nossos irmãos cientistas, que trabalham incessantemente em busca da cura. Quando nós falamos de doenças espirituais, Deus nos fala de um mecanismo fácil e um mecanismo que está de acesso para todos nós, que é a prece. E quando a gente fala da prece,
A gente não está falando só da prece escrita, aquela que já está pronta. Nós falamos da prece de coração. Nós não precisamos de palavras belas, palavras bonitas, palavras prontas para orar. Nós precisamos apenas de amor, de humildade de coração. A prece é o mecanismo mais fácil, mais rápido, mais eficaz que nós temos de conexão com o alto, que nós temos de conexão com o nosso Pai. Quando a gente se coloca em prece, é o momento que a gente se conecta com os nossos amigos espirituais, que estão sempre prontos para nos socorrer. A prece ela é comparável ao alimento material, ao alimento físico. Nós estamos inseridos na matéria e nós precisamos da comida para a gente poder sobreviver, para a gente poder alimentar o nosso corpo físico, para que a gente tenha energia para poder seguir. E a prece é exatamente a mesma coisa. A prece é o alimento para o nosso espírito. É através da prece que a gente reenergiza o nosso espírito para que a gente possa seguir. É onde a gente busca força, é onde a gente tem a conexão e a certeza de que vai ficar tudo bem. Quando a gente faz uma prece, a gente não pode ter a intenção de fazer a prece para nos livrarmos do problema. Não é assim. Ela não vai impedir que a gente se livre do problema. Ela não vai impedir que a gente deixe de ficar doente ou que a gente deixe de passar pela provação. Mas ela vai nos dar a força e a energia necessária que a gente precisa para a gente poder superar essa dificuldade. Para que a gente tenha força, para que a gente se reenergize para a gente poder passar por aquela situação. Seja por um problema material, seja por um problema espiritual, seja pela doença física. Ela nos conecta ao alto e ela nos dá o aconchego de que tudo vai ficar bem. E aí você pode me perguntar, mas Dani, como que tudo vai ficar bem? Estamos fazendo preces incessantes por toda a humanidade e essa doença não acaba. Tenha certeza, vai ficar tudo bem. Nós já estávamos doentes muito antes do Covid aparecer. Nós já estávamos doentes espiritualmente muito antes do Covid aparecer. Nós estávamos já vivendo num mundo egoísta, num mundo onde cada um olha simplesmente para si. Num mundo onde o orgulho, a vaidade e o egoísmo prevalecem. E isso não é um mundo doente? E aonde nós íamos parar se não tivesse um freio? A doença ela vem para nos alertar, sempre. Alertar de que nós não estamos fazendo da maneira correta. De que nós não estamos vivendo 100%. Quando a doença física aparece, ela vem nos alertar que nós não estamos cuidando 100% do nosso corpo físico. Quando a doença espiritual aparece, ela vem nos alertar de que nós não estamos sendo vigilantes o suficiente, de que nós estamos baixando a nossa energia, de que a nossa energia não está 100% e que é preciso parar e cuidar. Estávamos vivendo num mundo onde ninguém tinha tempo para ninguém. Onde pais não tinham tempo para os seus filhos.
onde os amigos não tinham tempo para se encontrar porque só podiam trabalhar, onde ninguém tinha tempo para nada, onde pessoas que moravam dentro da sua própria casa não se conheciam. E naquela loucura que nós estávamos vivendo, nós estávamos muito mais doentes. E então vem uma doença onde a gente nunca pensou passar. E que fala, parou tudo. Onde a gente precisou ficar dentro de casa. Onde a gente precisou conhecer, sim, as pessoas que a gente mora. Onde os pais tiveram mais tempo para ficar com seus filhos. Sim, muitos pais desencarnaram, muitos filhos desencarnaram. Mas nós temos que lembrar que nós nunca estamos sozinhos. Que uma folha não cai no chão se não for da permissão divina. Que nós não estamos abandonados. Que tudo está sobre o olhar de um Pai misericordioso, que está sempre conosco. Mas é preciso que a gente pare, é preciso que a gente se olhe, é preciso que a gente entenda aonde está a minha doença. E a gente consegue isso através da prece, onde a gente para e olha para dentro de si e fala, Senhor, dai-me força. Eu sei que eu estou fazendo errado, mas eu não consigo sozinho. Mas com o Senhor, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Nós temos vários tipos de prece, né? Nós temos a prece que é através do pedido, onde a gente faz o pedido, fala, Senhor, me ajuda. Não estou conseguindo sozinho. Dai-me força, dai-me coragem. Nós temos a prece de contemplação, que é quando a gente olha para o céu e a gente vê aquele pôr do sol lindo, ou aquela lua maravilhosa. E a gente olha para o céu e a gente fala, meu Deus. Isso é uma prece. É uma prece de contemplação ao universo. E nós temos a prece de gratidão, onde a gente para e agradece por tudo que está acontecendo na nossa vida. Onde a gente para e fala, Senhor, apesar da doença física, apesar da perda material, apesar de todas as dificuldades, eu te agradeço. Eu te agradeço por tudo em minha vida. Eu te agradeço pelo Senhor querer me testar, pelo Senhor me dar a oportunidade da dor, para que eu possa crescer. Se a gente for olhar um diamante, ele já não vem, a natureza dele já não é brilhante, ele já não brilha naturalmente. Ele é uma pedra bruta. E que se a gente não enxergar direito, a gente não vai conseguir achar a sua beleza. E é através da lapidação, da dor, que a partir do momento que ele vai sendo lapidado, ele vai se tornando reluzente, brilhante. E assim somos nós. Pedras brutas, que precisamos da lapidação para podermos acender a nossa verdadeira luz. Então, muitas vezes é através da dor, é através da doença, onde a gente para, onde a gente olha para dentro de si e a gente percebe a precisão da melhora. É onde a gente se percebe como imperfeitos que somos.
e que precisamos da lapidação para sairmos mais fortes, para sairmos lapidados. Mas é preciso ter fé, é preciso ter confiança. Estamos todos doentes, mas vamos ser todos curados. Vamos nos livrar dessa doença, vamos superar a doença física, vamos superar a doença material, vamos superar a doença espiritual, pois nós não estamos abandonados. Nós temos um Pai de infinita bondade, onde envia os seus mensageiros para cuidar de todos nós, para cuidar de cada detalhe. Temos a certeza de que nunca estamos sozinhos. E é através da prece, é através desse momento de submissão, onde a gente se coloca diante do Pai e fala: estou aqui, Mestre, estou aqui, Pai, me ajuda. E tenha certeza que quando a gente pede com o coração, quando a gente pede com fé, quando a gente pede com a certeza de que tudo vai dar certo, nós somos sempre atendidos. Sempre. Deixa eu só olhar o meu horário. Estou quase vencendo o meu horário. Então eu vou voltar aqui para o Evangelho. E aí eu vou encerrar a nossa live de hoje, o nosso papo espírita de hoje, com a prece que nos é sugerida pelo Evangelho. Quando a gente olha aqui a prece pelos doentes, ele nos dá o prefácio, que é uma explicação, e ele nos dá 3 preces diferentes. Uma prece que ela pode ser pronunciada pelo próprio doente, a prece que nós vamos fazer, que é a prece pelo doente, e nós temos uma outra prece que ela pode ser pronunciada pelo médium curador, que é o médium que tem o poder da cura, que ele tem o magnetismo da cura, e ele é pronunciada para poder curar. E hoje nós vamos rezar pela nossa humanidade, pelo nosso planeta que está todo doente. E aí eu vou convidar aos irmãos para fecharem os olhos, para ter uma concentração maior. E eu não vou conseguir fechar porque eu vou ler, mas estou sintonizada com todos e que nesse momento a gente possa fazer uma grande corrente de oração, uma corrente de amor, que eu aqui da minha casa, vocês aí da casa de vocês, a gente se conecte através do nosso pensamento, através dos nossos corações, através da nossa oração, para que a gente possa juntar essa energia e levar a todos os doentes desta humanidade. Para que esses irmãos sintam um momento salutar, para que eles sintam a nossa energia e se sintam um pouco carinhosos, que eles se sintam como se a gente estivesse dando carinho a todos eles, para que eles tenham um momento de aconchego em seus corações. Então vamos nós? Prece. Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis, e em vossa sabedoria acreditastes dever afligir a toda a nossa humanidade pela doença. Lançai, eu vos suplico, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e dignai-vos pôr-lhes um fim. Bons espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai, eu vos peço, o meu desejo de aliviá-los. Dirige meu pensamento, a fim de que ele vá derramar um bálsamo salutar sobre o seu corpo
e consolação à sua alma. Inspirai-lhe a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhe a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que não perca o fruto de suas provas. Que assim seja. E contagiados por toda essa energia, pedimos, Mestre querido, que o Senhor derrame um bálsamo salutar por toda essa humanidade. Que o Senhor possa levar a consolação aos aflitos, para que o Senhor possa mandar os seus anjos, os seus mensageiros, aos irmãos que necessitam de ajuda nesse momento. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, inspirar a todos os irmãos que estão acometidos pelo Covid, a terem força, a terem a certeza de que eles não estão desamparados e que o Senhor possa colocar a sua mão sobre essa humanidade. Que o Senhor possa levar o consolo aos irmãos que estão doentes espiritualmente, para que eles possam ser socorridos, para que eles possam conseguir sentir o teu amor, o teu consolo, a tua proteção. Esteja conosco, Mestre querido, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Que o Senhor esteja conosco sempre. Que Ele nos abençoe a cada dia. Que a gente tenha a certeza de que nós não estamos abandonados, porque nós não estamos. E que a gente lembre sempre que no momento da nossa maior aflição, a gente não entre em desespero. A gente possa elevar os nossos pensamentos e fazer uma prece. E que a gente possa seguir confiante nos nossos irmãos espirituais, confiante em Deus, nosso Pai de amor e bondade. Eu me despeço por aqui, agradeço imensamente a oportunidade e que estejamos juntos muitas outras vezes. Que o Senhor esteja conosco, que Maria, nossa Mãe Santíssima, nos dê a cada dia o seu amor de mãe. E tenhamos a certeza de que tudo passa. E que em breve estaremos reunidos presencialmente, se Deus quiser. Fiquem com Deus e que a força das nossas orações possa consolar sempre os nossos corações. Beijo gigante. Fiquem em paz.